Mais uma vez, boa noite para vocês que estão aqui conosco e também agradeço muito a quem nos vê depois, né? Os nossos estudos têm tido várias visualizações, é sempre muito bom saber que as pessoas estão estudando o Livro dos Espíritos, né? E quero convidar todos vocês para participarem de todas as nossas atividades aqui nos Irmãos de Francisco. Nós temos palestra e passes às quartas-feiras, temos às 3 da tarde no sábado, atividade para adultos e crianças, temos a educação infanto-juvenil aqui, que é tão importante a gente começar a estudar sobre Jesus, sobre o Espiritismo, desde pequenininho, né? Então, a gente quer convidar todos vocês para participar aqui com a gente dos nossos estudos, das nossas rodas de conversa, das nossas atividades, passe, é sempre muito bom ter vocês aqui perto da gente. E hoje nós vamos, então, continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos aqui na questão 371, né? Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Kardec a um grupo de espíritos, né? Esse grupo de espíritos sob a direção do Espírito de Verdade, que na verdade é o Cristo, e que vários espíritos de luz respondem essas dúvidas, e Kardec codificou, né? Kardec juntou tudo isso de uma maneira lógica, porque essas perguntas não foram feitas assim sequencialmente, né? Fica claro para a gente, naquele filme sobre Kardec, o quanto de trabalho ele teve, quanta carta que ele recebia, quantas mensagens, e ele deixou uma obra vastíssima, porque ele foi codificando, ele foi transformando aquele tanto de coisa que ele recebia numa sequência lógica. Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, nós estamos na segunda parte, que é sobre a vida espírita, ou vida espiritual, né? Então, eu vou aqui já colocar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente, então, falar. E claro que, assim, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1865, se eu não me engano. Mas foi 1800 e alguma coisa. Não, acho que depois eu vejo certinho aí, eu estou confundindo agora. Mas, de qualquer forma, foi no século XIX. Então, o palavreado era diferente, né? Vocês vejam que esse capítulo, ele começa, né? Ele é um subitem dessa parte do Livro dos Espíritos, que se chama Idiotismo, Loucura, porque eles tratavam a doença mental como, né, hoje quando a gente fala idiota, é um xingamento isso, né? Naquela época, se tratava dessa forma, né, os deficientes mentais. Então, atualmente, a gente não usa mais esse termo, né? Mas eu mantive aqui porque é assim que está escrito no Livro dos Espíritos, mas a gente tem que atualizar isso, né? Então, quando a gente vê idiotismo, loucura, nós vamos falar assim, olha, é uma deficiência mental, né, que ele chama de idiotismo, e loucura é uma doença mental, né? Então, é a deficiência mental e a doença mental, né? É sobre isso que já existia, né, naquela época, isso infelizmente está aumentando muito atualmente, mas sempre existiu, é o que Kardec se refere como idiotismo, como cretinos, né? Então ele fala assim, ó, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior, né? Eu acho que tem alguém que pediu a palavra, é o Benedito. Oi, bem, pode falar.
Boa noite a todos. É só uma observação. A expressão deficiência mental foi substituída modernamente por deficiência intelectual, tá? Já que você está atualizando os conceitos, eu queria acrescentar esse termo, então. Então, não é mais deficiência mental, é deficiência intelectual, ok? Muito obrigada, viu? Deixa eu ver aqui. Isso. Obrigada, Benedito, pela sua colaboração. E eu fui checar aqui, a data de lançamento do Livro dos Espíritos é 18 de abril de 1857. Então, veja, isso aqui foi a data de lançamento, né? Então, Kardec, ele escreveu durante esse período. Então, os termos eram diferentes. Então, como o Benedito nos lembra aqui, a deficiência, né, o idiotismo que ele chamava, né, cretinos, idiotas, na verdade, isso, hoje em dia, isso é ofensivo, né, isso é xingar a pessoa. Naquela época, não, naquela época isso era como eles chamavam os deficientes intelectuais, né, e a loucura, como eles chamavam os deficientes mentais, né, as pessoas com doença mental. Né? Então, ele pergunta aqui, olha, tem algum fundamento pretender-se que a alma dos deficientes intelectuais é de natureza inferior? Né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, será que a alma dessa pessoa tem uma natureza inferior? E aí os espíritos respondem, nenhum fundamento. Não existe isso. Elas trazem nessas pessoas almas humanas, e não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Claro, são espíritos que são espíritos na sua senda evolutiva, que por algum motivo vieram com deficiência intelectual, mas como espíritos imortais, eles não são, pode ser que sejam pessoas, até almas muito inteligentes, né? Então, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, né? Ele chama assim, esses seres são pessoas, são essas pessoas desgraçadas, são essas pessoas que têm essa vida difícil, né? Será que existe algum motivo pelo qual a providência, né? Por que Deus deixa uma criança nascer com essa deficiência intelectual desde pequenininha? Oi, Benedito, pode falar. Você quer falar ou a sua mão ficou erguida desde a outra vez? Não, agora não fui eu, não. Então tá, desculpa, então. Bom, então, assim, por que será que existem esses casos, né? A gente até já conversou sobre isso, né? Que são pessoas, aqui fala assim, olha, os que habitam corpos de deficientes intelectuais são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, né? Então, esse tipo de coisa, assim, só que nós precisamos sempre entender, né? Vou pôr aqui a minha tela. A gente precisa sempre entender que isso, na verdade, nós não podemos julgar ninguém, né? A gente sempre conversa sobre isso aqui, né? A gente não pode taxar alguém, olha, a gente vê uma pessoa com uma deficiência intelectual
uma criança com alterações assim, né? Hoje em dia tem muitas crianças que têm problemas assim bem sérios, né? De problemas cognitivos, autistas, crianças com transtornos de personalidade, transtorno bipolar. A psiquiatria hoje está assim com tudo, né? Porque realmente o mundo está, desde pequeno a gente vê crianças assim com muitos problemas mentais, com muitos problemas comportamentais, muitos problemas cognitivos, muitos problemas, enfim. E aí a gente tem, né, nós espíritas, temos uma tendência de julgar, né? Fala assim, olha, isso daí é uma provação, é uma expiação, isso com certeza essa pessoa fez alguma coisa errada na outra vida para merecer ter vindo assim, né? E a gente jamais pode fazer esse tipo de julgamento, porque individualmente a gente nunca sabe exatamente por que uma pessoa enfrenta uma certa situação, né? É óbvio que isso pode ser uma provação, pode ser uma expiação, mas pode ser um ato de amor que ela esteja escolhendo para vir dessa forma em prol de um grupo de espíritos que ela ama. Então, aqui, Allan Kardec nos dá uma visão geral do assunto, mas a gente jamais pode, individualmente, tentar adivinhar como é que foi a vida dessa pessoa e por que ela ou que alguém tenha um filho dessa forma, tem algum parente disso, né? A gente sempre deve ter a maior compostura, maior caridade em relação a isso, sem qualquer tipo de julgamento, né? Mas certamente, na maioria dos casos, né, esse tipo de situação é uma situação muito complicada para o espírito, né? Que se vê constrangido a habitar um corpo onde ele não pode se expandir, né? Imagina que coisa difícil, assim, você querer escrever um livro e não ter um lápis, né? Você querer fazer uma comida bem gostosa e não ter os ingredientes adequados. Então, você tem aquela vontade, você tem capacidade, mas você não tem um corpo que corresponda a tudo isso que você é, né? Então, é uma situação muito difícil essa para o espírito, né? E aí, olha, não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Quer dizer, será que os órgãos eles influem sobre as faculdades, né? Ele fala assim, olha, afinal de contas, é o espírito que determina o corpo ou é o corpo que determina o espírito, né? Então, existe fundamento para a gente se acreditar que os órgãos influem na faculdade dos espíritos? O que vocês acham? Que você acha, José? Você acha que os órgãos do corpo, eles influenciam sobre o espírito? Ou é o espírito que determina como será o corpo naquela encarnação? Será que existe uma relação entre como é o corpo e como será o espírito? O espírito é que influencia no corpo, né? Dependendo da prova da expiação que ele venha ter. O corpo é um veículo, né? E esse veículo ele será adaptado e adequado conforme as provas e expiações que nós temos que passar. Certo, isso mesmo. Mas aí, né, quero perguntar para outra pessoa aí, para a gente pensar. Isso que o José falou é corretíssimo, né? Assim, nenhuma pessoa vem com um corpo que não era para ser seu, que foi por engano que ela teve aquele corpo, com aquelas limitações, etc. Mas será que, de alguma forma, o corpo vai influenciar o espírito?
que você acha, Elísia? Você acha que o corpo que a pessoa tem, que foi um corpo, como o José falou, exatamente de acordo com aquele espírito, para aquele espírito, mas será que de alguma forma ele também acaba influenciando o espírito? Será que a pessoa pode ser melhor ou pior por conta de corpo que ela tem? Não sei não, hein? Difícil isso, né? Sei não vou te responder, não. O que você acha, Ana? O que você acha? Você acha que o corpo pode influenciar o espírito tanto quanto o espírito influencia o corpo? Eu acho que o espírito que influencia o corpo. E o corpo, não, e o espírito é beneficiado por esse corpo deficiente, para sua evolução. Porque nós não viemos aqui a passeio, né? A gente veio para evoluir. Então, eu acredito que você vindo com um corpo deficiente é tipo uma aprovação para o espírito para poder evoluir. Assim acho. É verdade. Vamos ver o que os espíritos falam aqui, mas eu acho que é por aí mesmo. Vamos ver aqui, ó. Ó, nós nunca dissemos que os órgãos não têm influência, ou seja, os órgãos têm alguma influência, né? Tem influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem, né? Como José falou, a origem é do espírito, é o espírito que determina o corpo e não o contrário. Mas, né, aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Então, certamente o corpo, ele influencia naquilo que o espírito quer fazer, né? E às vezes é uma grande bênção para a pessoa, para aquele ser, para aquele espírito vir com um corpo tão debilitado que ele não possa dar vazão para a sua agressividade, por exemplo, né? Ou para o seu egoísmo, para a sua vaidade. Então, como a Ana falou, né? Esse corpo que funciona como um limite, né? Ele acaba beneficiando, né? O espírito ele acaba mudando, porque ele não consegue fazer coisas que ele gostaria de fazer com aquele corpo, e aí ele vai ter que aprender a viver de uma outra forma, vai ter que pensar de uma outra forma, etc. Né? Então, de alguma forma, é claro que a via ela é muito mais do espírito para a matéria, mas não deixa de ser uma via de mão dupla nesse movimento onde o corpo também ele vai fazer com que aquele espírito aprenda e reflita e cresça espiritualmente, né? E os que estão à volta dele, muitas vezes também, né? Aí ele pergunta... Oi? Desculpa. Pode eu falar. vejo também esses deficientes nas Olimpíadas. Olha, quanta superação, né? Sem braço, é um bom nadador, sem perna, corre, ganha suas medalhas. Exatamente. É a força de vontade. Se você não tem o órgão, mas você quer e você chega lá. Com certeza, Ana, você lembrou de uma coisa muito atual, né? Porque a gente vê pessoas se superarem de uma forma assim impressionante, né? Impressionante. É algo que é bonito de ver. Oi, pai, pode falar. Eu teria como exemplo também um sujeito que é um espírito que foi muito violento, muito agressivo, agrediu pessoas e que fez uma série de barbaridades por ser um sujeito forte e que é uma pessoa difícil de ser dominada, ele possa renascer
num corpo franzino, fraco, deficiente, de maneira que, com toda a sua agressividade, seu instinto de violência, ele tenha que se conter, porque qualquer coisa que ele fizer de errado, de agressão aos outros, ele vai levar desvantagem, né? Devido à sua condição. É uma forma também de, vamos dizer assim, auxílio àquele espírito para ele aprender a se conter. Exatamente, é uma forma de misericórdia, porque às vezes nós, que somos muito pequenos ainda, a gente muitas vezes fala assim, tá vendo? Olha só, fez errado, agora aguenta, né? A gente tem muito mais aquela coisa meio de vingança do que de justiça, né? E às vezes é o próprio espírito que pede isso, ele pede como uma misericórdia, fala, olha, por favor, eu não posso errar dessa vez, eu tenho que avançar um pouco mais, né? Antes de ter de novo a prova da força, eu preciso ganhar humildade, eu preciso ganhar, né, assim, doçura, então eu preciso vir como uma pessoa frágil, uma pessoa doente, para que eu possa triunfar dessa vez, né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso é uma forma de misericórdia divina, não tem nada de castigo, né? Como muitas pessoas acreditam, né? Então, vamos continuar aqui, né? Então, ele pergunta aqui, na condição... Será que eu corri aqui? Deixa eu só ver uma coisinha. Não, tá certo, é isso mesmo aqui, ó. Na condição de espírito livre, o deficiente intelectual, ele tem consciência do seu estado mental? Será que quando um espírito, imagina assim, um espírito bem assim, né, que a gente olha para ele aqui, ele é totalmente inimputável, né, como chamam, assim, ele não tem consciência de nada, ele é uma pessoa que não tem a menor consciência do seu estado, né? Será que essa pessoa, quando ela dorme ou quando ela se desdobra de alguma forma, ela tem consciência disso? Será, tia Florinda, será que essa pessoa que é aqui no mundo, assim, totalmente deficiente intelectual, ele não tem a menor consciência de absolutamente nada, será que quando ele está no mundo espiritual, mas ainda ligado a esse corpo, né, no sono, por exemplo, ele sabe, ele olha para o corpo dele e fala, meu Deus, olha só o meu corpo, eu quero falar tanta coisa, eu quero ser tanta coisa, e na verdade eu não posso, porque esse corpo aí não corresponde àquilo que eu sou. Então, Helene, eu acho que, de um modo assim, ele sabe, sim. Eu acho que é como o Orlando falou, né? Ele foi tal pessoa rude, assim, outra encarnação, daí ele veio para pagar alguma dívida, né? Pela glória de Deus, né? Como tem aqueles cegos de Jericó. Então, os discípulos perguntaram, ele é culpado dessa cegueira? Então, Jesus respondeu, não, é para a glória de Deus. É ele culpado ou os pais, né? Então, Jesus respondeu, não, é pela glória de Deus, ele está assim. E Jesus curou ele. Eu acho assim, que eles devem saber, sim, assim, dormindo em espírito, né? Porque estando em espírito é outra coisa, estando na carne é diferente. Exatamente, Né? exatamente. É isso mesmo que ele fala aqui, olha, vamos ver aqui. Frequentemente tem, não é sempre, mas é muito frequente. Eles compreendem que as cadeias que lhes obstam ao voo são prova e expiação, né? Então, muitas vezes,
durante o desdobramento desses espíritos, eles sabem aquilo que eles estão passando, né? E é como, né, eles respiram fundo, na manhã seguinte voltam para esse corpo, mas eles sabem também que em algum momento isso vai terminar, né? Qual na loucura a situação do espírito? Então, veja, loucura aqui a gente vai entender por uma doença mental, né? Então, uma psicose, uma coisa assim mais séria, né? Assim, uma deficiência mais séria, assim. O que será? Como será que está o espírito nesses processos de loucura, né? De psicose, de uma neurose grave, de uma doença bipolar, mas assim, aqui, até o Kardec, ele, naquela época, né, no século XIX, eu vou pedir para o Benedito depois explicar melhor para a gente isso, no século XIX, esses processos de loucura eram muito tristes, né, porque as pessoas assim, eles não tinham praticamente nenhum conhecimento da mente. O Freud, que veio explicar sobre a mente, ele é um pouquinho depois do Kardec, né? Estava no início ali estava mais ou menos junto ali, mas ainda não estava, os estudos não tinham mostrado ainda que a mente é algo que é muito real dentro do organismo, né? Então, essas pessoas, elas eram amarradas, elas eram presas em manicômios, assim, terríveis, né? Era uma coisa, assim, muito triste. E eu quero perguntar para o Benedito e pedir para ele, que o Benedito é psiquiatra, então, como que era a doença mental e como que é hoje e como que o espiritismo vê a doença mental atualmente, Benedito? Nossa, você fez várias perguntas numa só. Quero aproveitando. Eu levantei a mão enquanto estavam falando, porque eu queria fazer um pequeno comentário sobre a pergunta anterior ainda. Se o espírito liberto do corpo, ele tem consciência da sua condição espiritual, né? E a resposta é que frequentemente sim, mas em certos casos não. Em que casos seria esse, né? Que o espírito, mesmo durante o sono, assim, ele não teria a percepção completa. Porque às vezes ele está tão mergulhado no corpo, está tão encarnado, que ele não consegue se desprender suficientemente para ter a distância necessária de olhar o seu corpo e se ver fora dele. Então, eu acho que esta é uma condição onde o espírito, mesmo dormindo, ele não tem a percepção clara de si mesmo, porque ele está muito envolvido com o seu próprio drama corporal, né? Então, esse é um primeiro comentário que eu queria ouvir a opinião de vocês. Bom, sobre a sua pergunta, é uma pergunta muito ampla, Helene, que remonta toda a história da psiquiatria, né? Mas, inicialmente, os pacientes com transtornos mentais, hoje também nós não falamos mais doença mental, falamos transtorno mental, né? Lá no início, eram tratados como se estivessem possuídos pelo demônio, né? Lá no início, né, há 200, mais até 500, na Idade Média, assim, essas pessoas eram tidas como endemoniadas, né? E recebiam os tratamentos mais horríveis possível. Principalmente, eles eram isolados da sociedade, trancafiados nos manicômios e perdiam contato com a família, com a sociedade, ficavam totalmente isolados, porque as pessoas não sabiam como lidar com isso, né? Tudo isso mudou
a partir do ano de 1950, quando surgiram os primeiros medicamentos psiquiátricos, que aí então começou-se a usar medicamentos e percebeu-se que as pessoas conseguiam ter uma estabilidade muito grande, que muitos voltavam, inclusive, a uma vida normal, né? E aí, estamos em 2024, e nesses últimos 70 anos, a farmacologia evoluiu muito, e nós temos medicamentos hoje praticamente para todos os transtornos mentais, né? Então, não há mais necessidade de uma pessoa padecer por um transtorno mental, né? E Freud nasceu em 1856. Você veja que ele tinha 1 ano de idade quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. São mais ou menos contemporâneos, se a gente for olhar hoje, né? Então, toda essa ideia, esse conceito de mente, né, é um conceito, de fato, muito recente, né? Por isso que o termo deficiência mental caiu em desuso, porque indicaria uma deficiência da mente, quando, na verdade, como eu falei, é uma deficiência intelectual, ou seja, é uma deficiência da inteligência. A nossa mente tem várias funções. A nossa mente não é homogênea, ela é formada de diversos departamentos. Então, nós temos a inteligência, temos a memória, temos a nossa capacidade de pensar, temos os nossos afetos, a nossa capacidade de ficarmos orientados, de saber que dia é hoje, se eu estou em pé ou estou deitado. Então, são várias funções que a nossa mente tem. E o que se chamava de deficiente mental, na verdade, ficou claro que era uma deficiência da inteligência. As demais funções estavam preservadas. Então, o termo deficiência mental, ele ficou muito impróprio, né? Por isso, porque ele designava todas as funções mentais. E, na verdade, era só uma das funções, a inteligência, e por isso, então, passou-se a chamar de deficiência intelectual. Mas este conceito de mente, de fato, é muito recente, né? E como que o Espiritismo vê o transtorno mental hoje? Eu acho que na maioria das vezes, nós poderíamos dizer que são casos de obsessão, né? São perturbações mentais decorrentes de obsessão, e esses indivíduos, quando procuram um psiquiatra, recebem um diagnóstico psiquiátrico. Você está com depressão, você está com um transtorno bipolar, você está com esquizofrenia, recebe um diagnóstico, né? E quando ele vai para o centro espírita, ele recebe um outro, diz, olha, você está obsediado, né? Eu acho que, de uma maneira geral, claro que é preciso especificar um pouco essa resposta, Elaine, mas eu não quero me alongar muito aqui para não monopolizar, né? Mas, de uma maneira geral, podíamos dizer que o que a psiquiatria chama de transtorno mental, o espiritismo chama de obsessão. O que você acha dessa resposta? Será que isso, eu gostei muito da sua resposta, e agradeço muito, e eu aprendi muita coisa aqui nessa resposta, muitos conceitos novos, né? Mas, assim, o que vocês acham? Vocês acham que todo transtorno mental, né, que Kardec chama de loucura, né, mas que aqui nós aprendemos que se chama, não é nem doença mental, é um transtorno mental, será que sempre é obsessão? Será que existem outras causas, além da obsessão, que fazem com que a pessoa tenha um transtorno mental? O que você acha, José? Depois eu quero ouvir outras pessoas também. Você acha que para o espiritismo
todos os casos de transtorno mental, eles têm um envolvimento espiritual também? Do tipo obsessão? Eu acho que a maioria sim, mas eu penso que pode haver exceção. Conforme a explicação do Dr. Benedito, até na classificação, na questão da mente, vamos dizer que em vida passada eu não usei bem esse lado da mente numa intenção de ferir, de estar desarmoniado, com a harmonia fora, né? Está prejudicando. Eu usou uma ferramenta que eu tenho errada. Então, eu posso vir numa outra vida com essa faculdade, talvez abalada ou com problemas, para a gente passar uma prova ou uma expiação. Eu penso isso. Mas eu acho que na maioria dos casos é caso de obsessão, sim. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a observação do Dr. Benedito sobre a outra pergunta. Eu acho que os casos que, por exemplo, a pessoa vem deficiente e ela não tem ideia, mesmo em sonho, isso para mim está ligado à evolução do espírito. Ele está dentro de uma evolução que ele não tem nenhuma noção sobre isso. Então, por exemplo, não vai ser útil para ele uma situação dele estar sonhando e ver o corpo deficiente dele. Então, não vai ter a utilidade, né? Então, eu tenho esse pensamento. Concordo, viu, José? Concordo. Queria ouvir a minha mãe. O que você acha, querida? Você acha que todo caso de transtorno mental é um caso espiritual? Olha, eu acho que não. Não é, eu acho que existe sim os casos de transtorno espiritual. A gente sabe que, como diz o espiritismo, os espíritos, na maioria das vezes, eles que nos governam, né? Mas eu acho também que pode ser de outras razões também, né? Às vezes um problema de má formação, quando o espírito ainda tá no útero, alguma coisa, ou uma prova que o espírito tenha que passar, e muitas vezes por causa do próprio espírito mesmo, né? De alguma coisa de vidas passadas, ou até de vida presente, mas que o espírito ainda não se tocou, né? Não sei se seria isso mesmo, né? É bem complexo isso. É bem complexo mesmo, né? Você gostaria de dar a sua opinião, Ana, sobre isso? Estou pensando. As orientações do Dr. Benedito foram bem objetivas e clareou bem a nossa mente a respeito desse assunto. Mas eu acho, assim, que há muitas enfermidades no nosso cérebro, no nosso corpo. Nem tudo é obsessão, nem tudo. Eu acho que uma boa parte é enfermidade. A outra, também, se você se deixa levar, não se cuida, não se deixa se levar para esses assuntos, você acaba captando, não é? Eu penso assim, se você estiver sempre orando positiva, lendo, se dando bem com as pessoas, com o mundo, eu acho que as coisas caminham melhor, não é? Agora, se você fica isolada, pensando mal, desejando mal, isso, aquilo, e você acaba atraindo essas entidades ruins, mas para a sua vida, para o seu meio. Mas eu acredito que muitas enfermidades são de órgão físico, acredito eu. Sim. Pai, você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa conversa? Olha, eu penso o seguinte:
o que o Benedito falou é perfeitamente procedente. Mas pode ter casos de que o indivíduo que tem um transtorno mental não seja uma obsessão, seja algo que a própria pessoa, por se ver envolvida em ambiente deletério, por estar ainda inconsciente da sua situação como espírito em evolução, se deixe levar por pensamentos nocivos, leituras nocivas, contatos nocivos com pessoas malévolas. Então, isso principalmente se a pessoa ainda está em formação, de jovem, ainda não é uma pessoa com muita maturidade, ela pode se deixar levar por essas coisas e começa a desenvolver pensamentos repetitivos em certas situações que acaba atraindo. Não é que tem um inimigo querendo prejudicá-la, que aí seria uma obsessão profunda, mas acaba atraindo espíritos no mesmo padrão, né? E que vão envolvê-la, e ela vai se ver numa situação ruim também. E que quando essa pessoa, ou tomando medicação para desviar um pouco esses focos, ou se colocando sob a orientação de um profissional que compreenda essas situações e possa orientá-la, né? ou indo num centro espírita e conseguir absorver os ensinamentos que o espiritismo traz e faça um esforço para mudar o curso dos seus pensamentos, ela pode sarar. Alguém gostaria mais de dar alguma... Oi, tia Florinda, pode falar. Pode falar, tia. Abre o seu microfone. O doutor Benedito está certíssimo, o Orlando também. Eu acho que é assim, como eles disseram, e eu acho que a gente tem que, no nosso livre-arbítrio, a gente tem que andar no bem, né? Eu acho que a gente andando no bem, no amor, na paz com todos, eu acho que vai fluir tudo bem, né? Não vai acontecer com a gente essas coisas. Acho assim, né? Sem dúvida. Olha, eu concordo com vocês, acho que tem várias partes, né, do problema aqui, né? Eu vejo esse assunto como, sabe aquela coisa do elefante, né, que a pessoa olha pela frente e fala que o elefante é uma tromba, olha por trás, fala que o elefante é um rabo, olha, né, de lado, fala que o elefante é uma barrigona, enfim, eu acho assim que existem várias coisas, né? Não dá para a gente falar que é uma causa única, né? Veja, o que eu penso, né? Assim, todos os problemas que nós temos são problemas espirituais, porque nós somos espíritos, nós não somos a matéria, nós somos espírito. Então, já que nós somos somos seres espirituais, os nossos problemas, eles vêm sempre de causas espirituais, mas não necessariamente de uma causa naquele momento ligada a um fator espiritual no ponto de vista do senso estrito, entendeu? Assim, então, vamos supor, assim, imagina uma pessoa que tenha,
que tenha depressão porque ela está passando, porque ela tem uma doença no organismo dela, um transtorno, né? Como o Benedito falou, é um transtorno, né? Onde ela ficou com baixa de algumas substâncias no cérebro, porque eu queria até que o Benedito me corrigisse se eu estiver errada, mas assim, do ponto de vista psiquiátrico, tem pessoas que sofrem por depressão porque tem baixa de neurotransmissores, ou seja, são substâncias cerebrais que ficaram lá baixas porque a pessoa tem dificuldade de produzir aquilo, ou porque a pessoa está numa situação já depauperada, enfim, isso o que a psiquiatria fala, né? E aí você dando antidepressivo para essas pessoas, você aumenta a quantidade de neurotransmissores e você melhora esse quadro depressivo. Então, isso do ponto de vista médico, né? O que será que acontece? Veja, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós estamos aqui e somos seres espirituais, vivendo num mundo de provas e expiações. Nós temos o nosso passivo de problemas, né? Assim, ninguém está aqui por acaso, nós somos pessoas, né? Nós não somos né, como Jesus, como muitos espíritos de luz que vieram em missão. Nós não somos missionários, nós somos da classe média do mundo espiritual. Pessoas que estão tentando acertar, que estão tentando fazer o seu melhor, mas somos ainda espíritos imperfeitos, né? Todo mundo concorda aqui que todos nós aqui somos espíritos imperfeitos? Se nós somos espíritos imperfeitos, é porque a gente traz do nosso passado muita coisa que precisa ser consertada, muita coisa ruim, muita coisa que precisa ser aprendida. Então, nós estamos sujeitos a esses problemas. Acho que foi a Ana que falou, acho que minha mãe também falou assim, olha, pode ser que seja uma coisa só orgânica? Pode ser, se nós olharmos o orgânico desse ponto de vista do hoje, né? Mas se nós olharmos o orgânico do ponto de vista do nosso passado espiritual, não é à toa que nós temos esse orgânico aqui, né? Então, de alguma forma, os transtornos mentais, eles atuam num corpo de provas e expiações. Então, nada é por acaso, não é por acaso que baixaram os nossos neurotransmissores lá no nosso cérebro, que a gente precisou tomar remédio. Talvez, se nós olharmos a nossa encarnação atual, seja apenas e tão somente isso. Se a gente considerar que nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente tem que estender esse raciocínio. Não sei se ficou claro isso. Então, assim, nem sempre é uma obsessão do ponto de vista assim, olha, tem um ser que seja um meu inimigo e que está querendo me prejudicar. E aí eu fiquei, então, com um transtorno mental. Isso nem sempre é dessa forma. Pode ser uma coisa que seja estritamente orgânica dessa vida? Pode. Reflexo de problemas do passado? Pode, né? Pode ser que seja algo decorrente da nossa auto-obsessão, né? Isso que alguém falou aqui, olha, são pessoas assim, como a gente não faz aquilo que tem que ser feito, a gente não faz a nossa reforma íntima, a gente não vive de acordo com aquilo que tem que ser vivido, então a gente acaba se auto-obsediando e acaba influenciando na nossa própria mente, que fica perturbada? Pode também, né? Não sei se o Benedito gostaria de complementar bem, se você concorda comigo, assim, que nem sempre, 100% dos casos é uma coisa de obsessão, né? Que pode acontecer outras coisas também, né? O assunto está rendendo hoje, hein? Só um exemplo que pode nos ajudar
é a seguinte: uma pessoa pode ter um problema na tireoide, por exemplo, e desregula os hormônios da tireoide, e essa pessoa passa a ter, por exemplo, uma situação de muita ansiedade, inquietação, ela não dorme direito, não se alimenta direito, ela fica mentalmente perturbada, né, e não tem obsessão nenhuma, né? Ela precisa tomar o hormônio da tireoide, né? Então, só para complementar essa resposta toda, concordando com você e com todos, né? Na verdade, quando eu falei ali que no início que, né, aquilo que para o psiquiatra é um transtorno mental, para o espírita é uma obsessão, foi uma resposta genérica e introdutória. Agora que nós estamos mais esmiuçando o assunto, né? É, eu concordo com você, Elaine, eu acho que tá tudo certo. Nem isso que você falou, que nós somos seres espirituais, e mesmo quando não haja uma obsessão no sentido clássico do conceito, nós, né, estamos passando por um problema na tireoide, por exemplo, né, como seres espirituais, e certamente há uma razão para isso, né? Isso. Agora, eu acho que há também o caso, são várias situações, eu nem sei se a gente deveria entrar em tantos detalhes assim, mas há situações também de obsessores casuais, obsessores oportunistas, né? É diferente do caso, como o Orlando falou, de alguém que teve lá um desafeto em alguma vida e tal, e agora, né, tem um encarnado e o outro está lá se vingando e é um obsessor que perturba aquele encarnado, etc., né? Acho que este é um tipo de obsessão que é o tipo mais grave, mais descrito nos livros, e nos casos de desobsessão é preciso remontar a toda a história dos dois, enfim, né? Mas eu estou falando de um outro tipo de obsessão, que é uma obsessão mais oportunista, ou seja, este obsessor, ele não tem nenhum passado com o obsediado, né? Ele simplesmente está ali por perto, e como o indivíduo está meio distraído, né? Então ele não se cuidou direito, a tireoide deu um probleminha, ou qualquer outra situação orgânica qualquer, né? E abre um espaço para alguém que esteja, digamos assim, um obsessor que esteja passando pela rua, vê alguém que está assim meio, né, meio distraído, e pode também piorar a situação. Digamos, seria um segundo tipo de obsessão, vamos chamar assim de uma obsessão oportunista, né? Mas eu acho enfim, tem muita coisa, Elaine. Tem Mas muita... vamos discutir né, o que nós estamos colocando aqui, né? O que eu que acho... você... Oi, desculpa. O que você acha dessa ideia de obsessão oportunista? Sim, isso existe também, né? Claro, a gente se liga todos os dias, a cada pensamento nosso, a gente se liga a um espírito que está vibrando naquela mesma sintonia, né? Eu acho, assim, que o que a gente tem que saber como espírita, porque como espíritas, nós sabemos que a matéria não é a única coisa, que além da matéria existe o espírito e que nós somos seres espirituais. E como nós vimos aqui, o espírito, ele se reflete na matéria, né? Assim, ele determina a matéria. Então, esse espírito, que é um ser que veio, sabe, de muitos e muitas e muitas encarnações, né? Que tem coisas assim
que tem, como eu ouvi esse termo, eu achei muito interessante, que tem um passivo de dívida, né? Sabe, na contabilidade que tem o ativo, que é aquilo que você tem de bom, e o passivo, que são as suas dívidas, né? Então, nós temos esse passivo de dívidas, né? A gente tem um passivo espiritual, assim, de muitos problemas, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, esse espírito imperfeito, ele acaba atraindo para o seu corpo situações difíceis, justamente porque ele vai ter que lidar com aquilo para ele evoluir, né? Então, assim, a gente precisa, e Deus é tão bom, que ele sabe que nós vamos fazer né, que nós vamos sofrer no corpo esse tipo de problema, e ele já nos ajuda com várias soluções, que não são apenas soluções estritamente espirituais, porque na verdade, se fossem apenas estritamente espirituais, era possível que muitas pessoas não procurassem isso. Então, veja como Deus é bom, que ele coloca a ciência, né, nos dando remédios que nos ajudam a consertar coisas espirituais. Então, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que não devem tomar esses remédios, porque isso a pessoa tem que ser, né, isso daí é uma coisa do espírito, ela tem que tratar de outra forma. É claro que uma abordagem espiritual, uma abordagem, tem até um termo isso, Benedito, me ajuda, assim, holística, né? Uma abordagem que inclua toda a parte espiritual, orgânica, é uma coisa melhor. Mas, assim, tem várias pessoas que se beneficiam muito desses medicamentos, apesar disso ser um problema originariamente espiritual. Por quê? Porque ela dá uma melhorada e aí ela continua vivendo, ela continua pensando na vida dela, ela continua tendo, né? Assim, é muito melhor que ela continue na sociedade, continue trabalhando, do que ela fique num manicômio, né? Sofrendo do jeito que se tratavam essas pessoas lá do século XIX, no início do século XX, né? Então, esses medicamentos, apesar deles agirem na matéria, mas eles ajudam muito para que essa matéria funcione melhor e, dessa forma, o espírito consiga caminhar e consiga evoluir cada vez mais. Não sei se ficou claro isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Hoje foi uma coisa meio difícil, né? Oi, bem, pode falar. Não, acho que está tudo certo, acho que você está sintetizando bem as ideias e está muito esclarecedor, né? Eu só queria acrescentar um detalhe sobre os medicamentos, que é muito comum a gente ouvir dizer, às vezes dos próprios pacientes, mas mais frequentemente dos familiares, algo assim: você não deveria tomar esses remédios, você precisa ter fé em Deus, você precisa ter força de vontade. E você está assim porque você é fraco. Você é fraco, entendeu? Você precisa ter força, você está dormindo mal à noite porque você é fraco. Você precisa ter força, ter fé. E isso vale, a gente escuta isso em todas as religiões, viu, Helene? Né? Inclusive no Espiritismo, né? Então, o católico fala que tem que fazer uma promessa, enfim, cada um dentro da sua religião lida dessa maneira, como se o transtorno mental fosse uma fraqueza do indivíduo, né? O que não procede, né? Se a gente pensar dessa forma, nos dias de hoje, isso é um preconceito, né? Contra os portadores de transtornos mentais.
Gente, é uma coisa, né? Nós já estamos aqui no nosso momento de encerrar. Esse é um assunto, assim, bem delicado mesmo, né? E acho que Dr. Bezerra de Menezes e o Hermílio Miranda, eles têm muitas obras sobre loucura, sobre obsessão, sobre transtornos mentais. Eu acho que quem quer se aprofundar nisso pode ler essas obras, né? Eu lembro de uma das obras do Dr. Bezerra, nas fronteiras da loucura, onde é claro, assim, onde fica muito claro isso, né? Que ele faz ali realmente era um caso de obsessão, assim, muito feroz, né? Mas que no final das contas ele mesmo falava, né, depois que ele conseguiu convencer, junto com a família da pessoa, o obsessor a sair, ele fala assim, olha, ela, né, que era uma paciente, uma mulher, ela precisa de ajuda da medicina, porque, de novo, existe esse trânsito entre o espírito e a matéria, né? A obsessão, ela depauperou tanto o cérebro da pessoa, ela ficou tão doente, que ele precisa de um tratamento para a matéria, né? Não adianta você tirar a obsessão, porque daí você já machucou muito o corpo, né? E isso pode acontecer em várias outras situações. Então, de novo, assim, espírito e matéria, esse intercâmbio, é óbvio que nós somos seres espirituais, o espírito está sempre acima da matéria, mas nós somos seres materiais também, então a gente também precisa, muitas vezes, de ajuda e de medicamentos e de tratamentos para ajudar que essa matéria volte a funcionar direito, para que o espírito possa atuar sobre ela de uma maneira melhor, né? Pai, você gostaria de falar alguma coisa? Olha, filha, eu não vejo mais o que possa falar para acrescentar. Foi muito rica essa reunião de hoje. A única coisa que eu queria ressaltar é que eu gostei da sua expressão de passivo espiritual. É muito interessante isso. Todos nós devemos ter. Tá bom? Uma boa noite a todos. Essa expressão eu aprendi numa palestra do Haroldo Dutra, eu gostei muito disso. Ana, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Foi muito produtiva a reunião de hoje, muito especial, muitos assuntos, muito boa mesmo. Parabéns a todos. Que bom que você gostou. Mãe querida, você tem alguma coisa a falar? Só gratidão pela aula, foi excelente, aprendi bastante, acho que todos aprenderam muito, e muito grata a você e a todos aqueles que colaboraram, e fé em Deus, né? Vamos ter fé em Deus e vamos para frente. Vamos diminuir o nosso passivo, né? Vamos diminuir, vamos fazer entrar bastante na conta, até no livro caixa entrou debita, saiu credita, né? Zezé, querida, você gostaria de falar alguma coisa? Eu não perguntei nada para você, porque eu sei que você não gosta de falar muito, mas agora, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser falar algo. Não, Elaine, só tenho a agradecer. É um assunto muito interessante, muito bom. Os comentários todos aí, eu gostei muito. Gratidão a todos. Beleza. Elísia, querida, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, tudo bem, só aprendendo aqui. Só ouvindo, aprendizado. Eu também aprendi muito hoje. José Roberto, você gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer a presença de todos e agradecer o que eu aprendi com todos. Tia Florinda, a senhora gostaria de falar alguma coisa ainda? Eu agradeço muito pela aula de hoje, foi muito rica em esclarecimentos.
Gostei de todos os comentários, foi maravilhoso, aprendi demais. Gratidão, Elaine. Gratidão a todos. Obrigada, obrigada. Benedito, eu quero também te agradecer muito, viu? Porque acho que foi muito interessante termos um psiquiatra aqui nessa discussão sobre transtorno mental, e quero passar a palavra para você fazer algum comentário que você julgue necessário e pedir para você encerrar nossa reunião hoje, pode ser? Olha, não tem mais nada a acrescentar, eu gostei muito, é muito interessante, assim, como essas reuniões são muito espontâneas, né? Às vezes a gente tem um tema e acaba saindo um pouco, porque o nosso interesse leva mais para um lado ou para outro, né? Gostei muito e agradeço a todos pela oportunidade de participar com vocês dessa reunião. Então, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade e com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos nos despedir uns dos outros, aqui entre nós, encarnados, e também dos nossos amigos espirituais presentes conosco durante toda a nossa reunião, e vamos desejar uma boa semana para todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, bom descanso.